Então, boa noite, pontualmente para a gente começar a nossa conversa. Bem-vindas e bem-vindos. É com muito amor, carinho, gratidão que a gente pensou nesse momento, né? É uma ação da Libertadores da Correr, justamente para a gente pensar aí o Outubro Rosa. Tanto se fala, né? Se divulga, e aí nós resolvemos juntar e promover diálogos. Diálogos sobre a corrida e o câncer, que parecem coisas tão antagônicas, tão distantes, mas que podem ter uma relação muito próxima. E para isso, nós chamamos pessoas muito, mas muito especiais, que vão compartilhar conosco as suas vivências. Então, nós vamos ter aí mulheres lindas e lindas mulheres, empoderadas, vitoriosas, né? Que vêm compartilhar conosco seus olhares e suas vivências e nos fazer pensar e desconstruir um pouco aí essa relação do câncer com a corrida. Então, nós temos a Debs Aquino, temos a Mica, que vai estar entrando daqui a pouquinho, que são as nossas convidadas lá do Sudeste, e já queremos agradecer profundamente a participação de cada uma. E temos as meninas aqui de Blumenau, a Kalinka, a Anne, a Patrícia. Desde já, a nossa gratidão imensa por vocês terem aceitado esse desafio, para virem compartilhar as histórias de vocês e assim nos fazer aprender um pouco mais. Então, a noite é de compartilhamentos. Eu sou a Ana Paula, com muito orgulho faço parte da Libertadores da Correr também, né? E estou nessa jornada com vocês. Estarei aqui num papel que estou com as mãos suando, assim, porque é mais fácil dar aula para os meus alunos, já falei para a Debs antes, né? Sair da zona de conforto, mas esse ano tem feito com que a gente saia totalmente da zona de conforto, não é verdade? Então cá estou eu, num novo desafio, fazendo coisas novas que eu nunca havia pensado em fazer. Estou amando. Então eu serei a mediadora, tá? De vez em quando eu vou fazer aquela perguntinha, vou pedir assim, ó, talvez alguém fale mais, vou fazer aquele papel de fazer a mediação do nosso encontro, combinado? Pode ser? Então é com muita felicidade e gratidão que a gente vai iniciar. E a primeira rodada para a gente começar, porque o nosso título é Corrida e Câncer, Diálogos Possíveis, né? É justamente vocês falarem um pouquinho de vocês. Oi, Mica! Conseguiu chegar! Ê! Olha aí a Mica. A Mica e a Debs, nossas meninas lindas lá do Sudeste, vão compartilhar com a gente as trajetórias e depois as meninas de Blumenau. Então, a ideia é que vocês agora, nesse primeiro momento, numa primeira rodada, todas possam se apresentar um pouquinho e falar, né? O que a corrida e o câncer tem a ver com vocês. Para que a gente possa conhecer. Nem todos conhecem todas, nem todas conhecem todas. Então, é o momento da gente fazer essa interlocução. Meninas de Blumenau, me permitam, para eu começar essa partilha a partir das meninas do Sudeste, combinado? Então, eu convido a Debs a iniciar e depois a Mica, falando um pouquinho, então, corrida e câncer, o que isso tem a ver com a Debs, o que isso tem a ver com a Mica, beleza? Depois as outras meninas de Blumenau vão falar também. Bora lá? Bom, vocês estão me ouvindo? Sim? Tá bom. Bom, então, primeiro, boa noite. Queria muito agradecer o convite. Blumenau, para mim, é uma cidade muito especial. Eu já tive aí algumas vezes, a última vez foi muito especial. Então, eu queria agradecer o convite de vocês. Meu nome é Débora Aquino, para quem não me conhece, Debs Aquino. Não me chama de Débora, porque parece estar brigando comigo, então eu sou a Debs. E a corrida, ela na verdade, eu sempre digo que quando eu fiz a minha primeira maratona, na verdade, eu estava treinando para passar pelo câncer, né? Então, eu fiz a minha primeira maratona em 2013, em Berlim, em setembro, e aí em dezembro eu tive o diagnóstico. Então, eu decidi encarar o meu tratamento como se fosse uma maratona, né? Então, eu falei para o meu treinador da época, eu falei que você não me treinou para Berlim, você me treinou para passar por esse período de 2014, que foi um período longo, né? Porque foram, acho que quase 9 meses. E eu trouxe muito da corrida para o meu tratamento, que foi encarar cada sessão de químio que eu fiz como se fosse 1 quilômetro da maratona. Então, quem corre sabe, não precisa ser só maratona. Então, você corre 5, 10, 21, 42...
cada quilômetro é um quilômetro, né? Você não sabe o que pode acontecer. Então, no quilômetro 1, você tá lá super animado, entusiasmado e tal. Aí, se você vai correr 5 e você nunca correu 5, no 4 você já tá morrendo, né? Então, você precisa de perseverança, você precisa de resiliência, você precisa de, sabe, cabeça. Então, eu falo maratona porque é a minha distância preferida, mas eu acho que a gente pode comparar com qualquer distância, né? E eu acho que ao longo do meu tratamento eu fui trazendo todos esses ingredientes, sabe? É como se fosse assim uma receita de bolo. E aí, na primeira sessão, eu tava cheia de entusiasmo, falei, vou passar por isso, positividade, não sei o quê, meu cabelo não vai cair. Aí na segunda sessão o cabelo caiu, daí eu falei, bom, acho que agora eu vou precisar de uma pitadinha de resiliência. E aí eu fui levando, eu fiz 16 sessões de químio, né? Então eu acho que a cada sessão eu fui colocando um ingrediente que eu trouxe da corrida. Então isso eu tenho muita consciência. Eu falo que a corrida sempre foi um elemento salvador na minha vida, sempre. Então foi quando eu me separei a primeira vez, foi depois que a Duda nasceu, foi quando eu tive câncer, porque eu não parei de correr, e eu consegui levar isso para o meu tratamento. Então, assim, a cabeça que eu tenho na corrida, eu consegui levar para o meu tratamento. Então, é isso. Eu acho que a corrida me traz essa clareza de ação, sabe? Então, tudo que eu uso, e hoje eu trago isso para minha vida. Então, eu até falo para meus clientes, eu falo assim, ó, faz assim, se você corre, quando você acordar, pensa como que você tá naquele dia. Então, você acordou, você tá como? Tipo, você tá igual ao quilômetro 40? Porque tem dias que a gente acorda igual 40, né? Fala, ai, tô... tal. O que eu preciso hoje? Ah, hoje eu preciso perseverança, hoje eu preciso determinação. Então, eu trago muito, muito, muito da corrida para minha vida. Eu acho que a gente pode... eu tenho uma frase que é, né? Quem faz uma coisa, faz qualquer outra coisa. Então, assim, se você corre e você usa tudo isso na corrida, você pode fazer isso em todas as outras áreas da sua vida. Eu acho que é uma questão mesmo de olhar e de querer. Então, é isso que a corrida e o câncer, assim, interligaram na minha vida. Ai, Debs, obrigada. Mica, conta para nós, câncer e corrida, o que isso tem a ver na tua trajetória? Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Bem? Ai, assim, né? Desculpa aí esse tumulto aí do início para chegar até aqui, mas gratidão aí a todas as meninas de Blumenau, principalmente vou agradecer a Patrícia, que eu acho que teve uma conexão, acho que incrível a partir da história dela, junto com a minha. As outras meninas que eu conheci nesse projeto lindo da Correr, né? A Kalinka, a Ana Paula. Eu ainda não, a gente nem conversou ainda, então estou super feliz de estar aqui. Anne, muito prazer. Agora, a Débora sempre foi uma grande inspiração para mim, acho que desde quando tudo aconteceu assim comigo. Eu busquei uma inspiração na internet e a única que eu encontrei foi a Débora. Eu já tive a oportunidade de falar isso com ela, que ela fez essa mudança muito grande aí na minha vida, nessa minha retomada, porque, de fato, quando eu adoeci, eu não acreditava que eu ia poder voltar à minha vida. Eu tive, assim, um desencanto da vida. Eu achava que eu nunca mais eu voltaria a ser quem eu era. E eu só descobri que tudo poderia ser possível e que eu voltaria através da corrida. E tudo foi assim, eu resolvi voltar a correr para motivar uma pessoa, uma única pessoa, que falou que eu ia voltar a correr para ajudá-lo. Falou assim, olha, você vai voltar a correr porque eu preciso correr. Então, alguém tem que me ajudar e é você. Só que conscientemente, na verdade, eu estava me ajudando, assim, né? Eu quis voltar a correr para ajudá-lo. E eu falei com o meu médico, falei, olha, preciso correr porque meu amigo quer correr. E eu vou correr com ele. E ele, não, você está doida, você está aí, né, assim, no processo ainda de cura, não está legal ainda. Eu falei, eu vou ficar boa para correr com ele a volta da Pampulha. Isso foi, acho que em abril, alguma coisa assim, a volta em dezembro. E aí
naquele momento eu falei, vai ser a minha volta na volta da Pampulha. E por isso eu me tornei de volta na volta, que se tornou um grande projeto hoje, o meu projeto de vida. Eu motivo, incentivo as pessoas a acreditarem que é possível, que a vida é, como a Débora fala, 1 quilômetro de cada vez, um dia de cada vez, e a gente tem que viver o agora. E outro dia uma pessoa me perguntou numa live o que o câncer me trouxe. Eu falei, o câncer me trouxe essa certeza do agora, porque eu ficava muito focada lá na frente. Eu sempre fui uma mulher planilhada, né? Quem é da corrida que sabe, né? Da planilha, pessoa planilhada. E depois eu vi que eu lembro, assim, eu tenho meu perfeito, assim, eu pegando todas as minhas planilhas do guarda-roupa e rasgando aquilo, como tipo assim, nada é programado, né? Assim, é planejado, mas nem tudo sai do jeito que a gente planejou. E aí eu tive que realmente viver esse momento do agora, do hoje, e esse foi para mim, e tem sido o meu grande aprendizado da doença, porque eu ainda estou em remissão, né? E é um processo realmente de construção. A Débora pode falar muito mais do que eu nesse aspecto. E eu até convidei uma pessoa para estar aqui hoje, que é a Maria Hilda. Ela correu a volta da Pampulha comigo ano passado, ainda em tratamento. E eu falei com ela, você vai conseguir, porque eu vou estar do seu lado o tempo todo. E eu lembro, assim, a minha conexão toda veio com a correr, justamente porque essa se tornou a minha causa, né? Assim, e eu corri com uma pulseira que eu nem sabia quem era o Denis, eu estava cobrindo o evento para a Unimed, e eu falei, sei lá, por algum motivo, fazendo propaganda da loja. Gente, essa loja aqui, olha, essa loja é maravilhosa, nunca vi aqui na Pampulha, nunca teve na Volta Internacional da Pampulha. Vocês têm que vir aqui conhecer, a loja é maravilhosa e tal. E aí, um camarada muito simpático chegou, falou, quem é você? O que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo propaganda na sua loja. Fala que você quer dar um stories, né? Aí ele me perguntou quem eu era, eu falei. Aí eu percebi que ele deu uma mudada, assim, eu falei, cara, você tá bem? Aí ele falou assim, é porque a minha esposa, tal. Aí eu falei, cara, e ela tá bem? Perguntei, nem ela tá bem? Ele tá bem. Eu falei, não, então eu vou te dar um negócio. Aí dei uma pulseira, a pulseira que nós corremos, para ele levar para ela de presente. E hoje eu estou aqui podendo falar e contar essa história para vocês. Então, eu estou muito feliz, porque eu acredito muito em conexões e coisas que, né, assim, eu falo Deus, né, mas cada um tem um Deus, né? Então, eu acredito nessas conexões e não foi à toa que hoje eu estou aqui falando com cada um de vocês. Então, gratidão, meninos, estou muito feliz. Que legal, delícia, Mica. Muito bom, gratidão. Pati, tua vez. Minha vez? Eu posso ficar por último, se vocês quiserem. Então, meu nome é Patrícia. Eu sou, junto com o Denis, fundadora da loja Correr. Lá em 2012 a gente começou com essa ideia. E em 2013 a gente abriu a loja. E eu nunca fui de fazer exercício, nunca fui. Aliás, eu não era nada de fazer nada, assim, era muito, né? Não era mesmo. Correr, então, nunca tinha corrido na vida. E aí, poxa, a gente tinha uma loja de corrida. Como é que, né? Um dos dois precisava correr. O Denis sempre correu. O Denis sempre correu desde cedo, desde de moleque ele corria. Ele brinca que ele corria de tênis bamba, chuteira, sei lá. Ele corria na rua e todo mundo dizia que ele era louco, né? E continuam dizendo que ele é louco, o louco do bem. Mas, enfim, aí a gente abriu a loja e precisava correr. E eu fui correr. Eu lembro que o primeiro dia que eu consegui correr 1 quilômetro sem andar,
Eu achei que eu ia morrer, que eu ia, que eu ia me dar uma coisa, mas aquela sensação foi maravilhosa, né? Então, que seja 1 quilômetro, né, Debs, como tu falasse ali, que seja 1, que seja 2, que seja 5, que seja 40, que seja 100, né? Essa sensação é maravilhosa, é muito boa. Pronto, pipoca tá Então, acabando. lá, Tá acabando. quando a gente teve a loja, eu acho que todo mundo sabe aí, a gente foi assaltado um zilhão de vezes, né? E teve um assalto à mão armada e foi comigo, eu estava dentro da loja. E depois daquilo eu me desencantei, eu parei de correr, não queria mais saber da loja, a gente fechou a loja. E foi indo, e enfim, a gente, né, eu parei de correr. Pede pro Thomas ligar, porque senão eu tenho que sair disso aqui. Desligar ali o microfone da Débora. Thomas, liga pra Sara. Desculpa. Então, aí parei de correr e voltamos, fechamos a loja, voltamos para Indaial. E eu voltei para minha antiga profissão, né? Eu sou farmacêutica de formação e eu voltei para minha profissão e fui trabalhar no hospital. E aí eu estava, por minha conta, né? Eu mesma, minha autorresponsabilidade, estava completamente pirada, né? No automático, que nem a Mica falou ali, fazendo tudo, pensando lá na frente, naquilo, aquele rolo, né? Nada do agora, nada do presente, nada de estar ali naquele momento, em qualquer momento, né? Então, e 2 anos depois daquele assalto, eu recebi o diagnóstico, né? E aí foi a mesma coisa, acho que foi o mesmo tratamento teu, Debs, o da Anne também, se eu não me engano, 16 ciclos de químio, né? Eu não fiz rádio, não precisei, porque o meu linfonodo sentinela deu negativo, então não precisei fazer rádio. E tô agora tomando a medicação oral. E aí, assim, quando eu estava fazendo esse tratamento, quando comecei a fazer o tratamento, eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer, né? Será que... É lógico, né? Vocês sabem muito bem aí que a gente pensa que a gente vai morrer, porque não se fala disso, não se fala em câncer, não se desmistifica nada, e a gente acha que a gente vai morrer naquele momento, né? Então, e não é assim, né, gente? A gente tá aqui para provar isso, né? E então eu pensava assim, cara, o que eu vou fazer, né? O que eu vou... Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui me perguntando, tipo, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo, né? Não vou ficar assim, não quero, não quero. E aí fui para a internet, né? Passando o desespero todo, aí fui para a internet. A Andréia Passo, nossa querida, me deu o teu livro, Debs, para ler, me emprestou. Ela falou, eu não vou dar para você e você vai me devolver, porque esse livro é meu. Eu falei, não, pode deixar, eu devolvo. Aí eu li o teu livro e eu lembrei que lá em 2013, quando a gente abriu a loja, eu já te seguia, né, era eu que usava o Instagram e tal. E eu falei, cara, essa menina teve câncer também, não acredito, tá? Eu adorei o teu livro, foi muito legal, me identifiquei muito com muitas coisas ali. Eu acho que todas nós, né, a história é meio parecida, assim. E aí eu pensava assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu não conseguia correr. Eu não conseguia. Meu Deus do céu, eu ia para a esteira, eu dava uns passos, né? E ficava ali, mas eu ia todo dia. Então a gente tem um elíptico em casa e eu ia para o elíptico. Eu ficava lá 30 minutos, 1 hora, isso eu conseguia fazer. Mas correr eu não conseguia, eu caminhava, eu, né, tentava trotar um pouquinho. Mas só que assim, isso foi muito importante, foi fundamental e é fundamental até hoje, assim, é essencial, né? E principalmente hoje, porque eu tomo uma medicação oral que ela dá muitos efeitos colaterais. Tu sabes, né, Debs, né, a gente fica numa menopausa induzida, a gente tem calorões, a gente tem todos os sintomas de uma mulher menopausada e os exercícios, eles reduzem muito isso, muitos sintomas, né? Além de melhorar a nossa saúde e diminuir a chance da gente ter uma recidiva, né?
Eu também estou em remissão, Mica ainda não deu, nem 5 anos, né? Vai dar 4 agora, dia 13 de outubro. Então, também estou em remissão, também, né? Tem possibilidade, não quero nem pensar nisso, mas enfim, a gente está em remissão. E estou no tamoxifeno. Então, a corrida... eu tenho as minhas fases, né? Eu sou aquela, tipo, eu não corro mais. Agora que eu tô até correndo mais, então, correndo mais que 5 quilômetros. Então, eu nunca fui de... Eu sou meio esquisita para correr, assim. Eu não gosto de correr em grupo, eu não gosto de... Sabe? Eu gosto de correr sozinha, na minha, com música, sem música. Eu sou meio estranha, assim. Eu não gosto muito de correr muito, eu nem consigo. Então, mas eu vou, entendeu? Eu vou, então eu tenho fases que eu paro de correr, depois eu volto. Agora eu estou numa fase bem empolgada de novo. E eu vejo que é tão importante, muda nosso humor, muda a nossa vontade de comer as coisas mais saudáveis, nos faz, pelo menos para mim, ficar mais conectada comigo, com o meu corpo, com a minha mente, com a minha alma, né? Eu acho que isso todo mundo sente. Então, para mim, Ana, o que a corrida tem a ver com o câncer é essencial, é vida, né? A corrida dá essa sensação de vida para a gente, que a gente está vivo, que a gente... Nossa, que bom que a gente está vivo, né? Quase, é muito difícil. Daí quando termina, assim, meu Deus, que sensação maravilhosa. Eu acho que é a melhor sensação de vida que a gente pode ter. Então é isso. Gratidão, Pati, muito bom te ouvir. Obrigada. Kalinka, e você? Olá. Então, a corrida e o câncer, eles têm uma ligação totalmente direta na minha vida. Até porque o ano que eu recebi o diagnóstico foi o ano que eu ingressei nesse universo maravilhoso da corrida. Eu digo justamente que ele é o universo maravilhoso da corrida na minha vida, justamente porque no momento em que eu recebi o diagnóstico, eu estava no auge do meu desempenho físico. Eu havia iniciado com a corrida em janeiro de 2017 e recebi o diagnóstico em agosto de 2017. Então, eu estava naquela fase de fazer treinos constantes e eram todos os dias. E, na verdade, eu até lembro que em agosto eu fui participar de uma prova de trilha e eu ainda me questionei, puxa, eu já estou treinando desde janeiro, quando será que poderia acontecer o meu primeiro pódio? E 10 dias antes do meu diagnóstico, nessa corrida de trilha, eu fui pódio. Então, foi meu primeiro pódio e eu já estava com o câncer, eu só estava esperando o resultado da minha biópsia chegar. Então, eu sempre digo que o câncer salvou minha vida e a corrida me salvou do câncer, pelo fato de que no dia que eu recebi o diagnóstico, era dia 29 de agosto de 2017, eu estava no consultório e tanto é que quando a minha médica me informou sobre o tratamento e sobre a gravidade que o câncer, né, estaria se apresentando em minha vida, eu disse para ela, tá, mas e as minhas corridas? E os meus treinos? E aí ela até disse, olha, Kaline, você vai fazer quimioterapia, né? Existe uma exigência muito grande com o teu corpo, então acho que a gente vai ter que ajustar algumas coisas. Aí eu dizia, não, mas não posso abrir mão disso. Tanto é que eu fiz a minha primeira quimioterapia no dia 15 de setembro, era uma sexta-feira, e no sábado eu teria uma night run. E eu tinha feito a inscrição antes do diagnóstico. E eu não cancelei, eu pensei, não, mas eu vou ficar bem. Então, fiz a quimioterapia, saí do hospital, assim, dizendo, ai, as pessoas exageram, nem é tudo isso. Quando eu cheguei em casa, eu morri. Eu literalmente morri. Eu deitei na cama e pensei, eu estou envenenada, eu vou morrer, meu Deus do céu. E agora, o que vai acontecer comigo? E aí, eu deitei, fiquei numa posição fetal, eu não me mexia mais. E aí eu só acordei no sábado de manhã pensando, realmente eu não vou conseguir correr. E aí eu conversei no grupo das meninas, pedi que alguém pudesse, né, correr por mim naquela noite. E passei aquele dia deitada, tentando me alimentar, porque eu não conseguia comer absolutamente nada, eu estava numa sensação assim de envenenamento. E eu consegui, então, durante o dia me restabelecer, e à noite eu fui, então, até a Night Run, que foi justamente nessa noite que eu conheci a Anne, né? A Anne, ela estava também em tratamento, ela estava já no desenvolvimento do tratamento, eu estava no início. Então, naquela noite da corrida, foi a noite que eu conheci a Anne, nós estreitamos laços, nos tornamos amigas, fazendo tratamento juntas e correndo juntas.
E quando eu fui participar da chegada dos meus colegas de corrida, eles passavam, né, pela linha de chegada carregando cartazes com meu nome, desejando força. Então, na verdade, a corrida ela é muito significativa para mim em todos os sentidos, dentro da minha vida, dentro da corrida, porque ela foi transformadora em todos os sentidos. Tem essa ligação direta. Então, o fato de eu estar ainda em remissão, ano passado eu ainda estava fazendo radioterapia. Então, na verdade, eu estou há 1 ano apenas tomando tamoxifeno, ainda tenho mais 4 pela frente. E eu sei o quanto a atividade física, a corrida, ela ameniza os efeitos dessa medicação, né? Como a Paty já havia comentado. E como, na verdade, eu proporciono todo um bem-estar para o meu organismo, fazendo com que a minha saúde esteja em primeiro lugar. E essa saúde, ela veio por intermédio da corrida. E eu me lembro desse dia, dessa corrida, eu me lembro da galera da tua assessoria com os teus cartazes e da promotora do evento, falando do teu caso. Isso me marcou profundamente. Depois eu fui procurar a tua história, porque a Anne, que está aqui também, eu já conhecia porque era mãe do filho do Gregory, né? Então já estava vivendo essa trajetória com a Anne. E muito bom te ouvir também, Kalinka. Anne, e você? Fala para nós, como foi? A Anne tá ajustando ali. Tem um probleminha técnico que a gente está. Então, enquanto a Anne está ali se organizando em relação ao equipamento que não está funcionando, eu ouvia vocês aqui e pensava, né? Naquilo que eu ouvia da minha mãe. Acredito que pelas nossas idades serem semelhantes, as mães de vocês ou as avós também pensavam, né? Que câncer era sentença de morte. E que a gente nem fala a palavra porque é algo que, né, assim. E vocês, todas que estão aqui, me mostraram e estão aqui hoje mostrando para as pessoas que estão conosco e vão mostrar para o mundo depois, quando isso for lá para o YouTube, que não é nada disso. Vocês venceram aquela sentença de morte durante muitos anos construída, inclusive pela medicina. Então conta para nós, Anne, como foi a tua história? Anne, teu microfone está desligado. Estão me ouvindo? Agora sim, tá. Então, meu nome é Sigridane Kreuzberg. Eu sempre fui sedentária e eu comecei a correr em 2016 por incentivo da minha vizinha lá, a Kelly, que geralmente vai para o pódio aqui de Blumenau, todo mundo conhece ela, né? E aí a gente começou, eu fiz uma aula experimental em janeiro de 2016. E aí eu me localizei na corrida, aquilo foi para mim. E eu passei o ano inteiro correndo, foi muito bom. E aí o que aconteceu, no final do ano eu me inscrevi para fazer a maratona de Floripa, que seria em agosto de 2017. A Ana também fez a sua primeira maratona naquele dia. Fiz inscrição logo no começo do ano, tudo, aproveitei a promoção. E, enfim, fui treinando, estava treinando para a maratona, fiz os meus exames de rotina e eu descobri o câncer de mama. Eu tive meu diagnóstico 2 dias depois de fazer a minha primeira meia maratona. Quando eu tive o diagnóstico, no mesmo dia, eu também tive, leiga, achei que eu tivesse hérnia de disco. Quando eu recebi o resultado da hérnia de disco de manhã, eu comecei a chorar, porque eu não poderia mais correr. Aí, quando fui à tarde no mastologista, pronto, daí eu desabei de vez, né? Mas, enfim, daí eu pensei, não, isso aqui vai passar. E ele tinha falado, porque como foi bem no início, meu tumor tinha 8 milímetros, não tinha nem 1 centímetro. Ele disse, vai ser rapidinho, faz a cirurgia, 20 dias depois você vai poder continuar correndo. A primeira pergunta, eu acho que todos os corredores fazem para os médicos é, posso continuar correndo, né? E ele falou assim, é só 20 dias, depois da cirurgia você já pode. Tanto é que eu continuei os meus treinos para maratona. A minha cirurgia foi em maio,
Na quinta-feira, no domingo, fiz o último longo ainda, fiz 25 km, porque eu estava treinando na minha cabeça, eu ia sair do hospital e ia sair correndo. Aí não foi bem assim que aconteceu, né? Aí depois disso, eu tive que, apesar de ser pequeno o meu tumor, eu tive que fazer quimioterapia. Eu só fiz 4 sessões, Patrícia, não foi as 16. Mas, enfim, daí no decorrer do tratamento, que daí logo depois da cirurgia, antes de eu de eu saber realmente que eu teria que fazer a quimioterapia, eu já tinha descartado que eu não ia conseguir fazer a maratona, né? Infelizmente, não ia ser dessa vez, ia passar para frente. E assim foi. Aí eu fiz a quimioterapia e o médico ainda disse para mim, aproveita correr agora, porque depois na quimioterapia tu não pode mais correr. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pensei, mas será? Será que assim? Eu não tinha conhecido ninguém que tinha passado pelo tratamento de quimioterapia, eu não fazia nem ideia de como é que era. Eu não tinha nem noção. E tem uma amiga nossa em comum que me apresentou para a Kalinka, inclusive, que é a Marcela. Ela é oncopediatra e ela é pediatra do meu filho. Daí eu fui na consulta do meu filho e disse, Marcela, mas por que não pode correr na quimioterapia? Eu não fazia nem ideia. Daí ela disse, não, se você estiver bem, você pode continuar correndo. O que você não pode é exceder os seus limites. Você não vai participar de uma prova, nem nada. Eu disse, não, a intenção é essa, me manter ativa para que eu consiga passar pelo tratamento mais leve. E foi assim que aconteceu. O meu maior desafio durante esse tratamento todo, na realidade, é que meu marido trabalhava fora de casa e só estava eu e o meu filho na época de 10 anos em casa, inclusive aluno da Ana Paula, né? Então, assim, foi um período, o mais desafiador para mim foi eu ter passado esse tratamento todo sozinha, e não a quimioterapia em si, porque eu, graças a Deus, eu passei muito bem, assim. Até tem uma amiga nossa que corre comigo agora na mesma assessoria, ela, no ano passado, quando eu conheci ela perguntava assim, tu sentiu isso? Eu, não. Tu sentiu isso? Eu, não. Na realidade, eu senti eu tive muitas reações, mas não em grande escala, tudo pequeno, assim. A minha maior dificuldade era que eu perdi totalmente o paladar e o gosto metálico na boca, assim, né? Mas sempre foi a corrida que me salvou todo o período. Todos os dias eu ia lá para o Parque Ramiro, ou eu caminhava, ou eu corria, e assim foi. E assim, daí eu conheci a Kalinka antes de fazer a minha última sessão de quimioterapia. Aí eu me inscrevi para a prova, porque eu pensei, se eu estou correndo 5 quilômetros para treino, eu posso fazer a prova. Eu não vou para tempo mesmo, eu vou correr por correr, porque me faz bem. E aí teve um final de semana que meu marido veio para casa, daí eu disse, ainda bem que tu não está em casa, porque senão tu não ia me deixar correr. Assim, pelo menos foi desafiador, mas pelo menos eu corri, não tinha ninguém para me encher o saco. E eu continuei e deu tudo certo. Então, se não fosse a corrida, realmente eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu comecei a correr para preparar o corpo também. Eu acho que isso também aconteceu. O universo fez com que isso acontecesse, né? Para eu estar mais forte durante a corrida e foi assim, eu enfrentei. Para mim foi muito bom, sabe? E quando eu fiz a químio, daí eu fiz a rádio. E quando eu fiz a rádio, daí na empresa ali, na Corb, radioterapia, aí eu tive um dia que eu tive uma conversa com a psicóloga. Eu conversei, falei para ela que eu estava treinei todo o tratamento e tal, e passou. Aí na outra semana ela veio conversar comigo, dela assim, antes de falar qualquer coisa, eu queria te agradecer, porque eu fiz no de 10 quilômetros inspirado em você. Meu, me senti tão bem, aquilo me fez tão bem, assim, saber que você consegue inspirar outras pessoas. E eu achei assim, meu câncer só tinha 8 centímetros, então não era 8 milímetros, não era nada. Mas não é questão do tamanho, né? A questão é o tratamento todo e deu certo, graças a Deus eu estou aqui ainda tomando tamoxifeno, mas vamos lá, seguindo em frente, né? E correndo. Esse ano daí eu tive uma lesão no joelho, infelizmente. Eu tinha feito inscrição daí e fui sorteada para fazer a maratona em Berlim, daí pensei, não, dessa vez. Não foi dessa vez. Vamos ver. Alguma hora sai. Uma hora sai.
Sai, eu tenho certeza. Ah, sim. Vai sair o que é teu, com certeza. Em Isso, sim. 2017 foi muito marcante, porque eu estava me preparando, eu era professora do Gregory lá no 5º ano, Isso, né? E eu estava me preparando para a prova que nós duas íamos correr juntas. isso. Então a gente se aproximou muito, foi um elo muito forte que a gente construiu. Foi a minha primeira maratona também. E eu sempre digo que eu levei 42 pessoas comigo, né? E fui correndo, dedicando 1 quilômetro para cada um, porque eu estava completando 42 anos naquele ano, aliás, 2 dias depois da prova. E quando eu decidi correr a maratona, lá no início do ano, meu marido me olhou, o quê? 42 quilômetros para comemorar 42 anos? Tu tem certeza? Aí eu falei para ele, absoluta. Era justamente isso que eu precisava ouvir. Alguém ter um resquício de dúvida. É aí que a coisa é boa, né? E vocês, meninas todas, me fazem desconstruir, como eu falei antes, né, a sentença de morte. E eu queria que agora a gente pudesse dialogar em relação a como vocês lidaram com o tratamento e os treinos. Algumas já falaram um pouco mais disso, né? Isso é muito legal. E como vocês enxergam hoje? É só a corrida? Ou para um Outubro Rosa a gente precisa pensar num conjunto de coisas e a corrida é um elemento delas? Um elemento desses, né? Porque falar em câncer, falar em Outubro Rosa, que é necessário, é preciso conscientização e tudo mais, tudo mais. Porém, a corrida é a única coisa ou a gente precisa pensar num contexto maior para que a gente possa construir aí o estilo de vida e lutar contra essa genética, dominar, porque vocês todas aqui são um caso de luta e dominância da genética ou não da genética, enfim. Vocês mostram para a gente que é possível sim a cura, desconstroem muitos mitos, inclusive da ciência, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês a respeito disso. Debs. Bom, eu até, esses dias eu conversei até com uma amiga minha, que eu falei assim para ela, eu falei, no começo, depois que eu tive câncer, eu era contra o Outubro Rosa. Porque qual que era a questão? Eu falava isso pro meu médico, eu falava, por que as pessoas só querem falar disso em outubro? Porque você tem que falar disso o ano inteiro, entendeu? Eu falei, não é só outubro, então você só fala em outubro, é só rosa em outubro, é só lacinho em outubro, aí todas essas mil ações. Então, ele falou, Débora, sabe qual que é o problema? Ele falou, as pessoas, elas precisam ser avisadas massivamente para poder fazer exame, porque as pessoas não fazem. Ele falou, o que acontece é que ou as mulheres, elas não têm coragem, como eu conversei com muitas na época do meu tratamento, então assim, eu conheci muita mulher que teve câncer de mama, enfim, por causa do Instagram e tal. Então assim, muitas que falavam assim, você me encorajou, por exemplo, a olhar um nódulo que eu tinha. Eu não tinha coragem de ver esse nódulo. E eu falava para elas, você precisa ver, porque se você pegar isso agora, você tem uma possibilidade de cura muito maior do que se você deixar, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos por medo daquilo que você vai encontrar, né? Então, eu era muito contra, eu falava para ele, eu acho que tem que falar o tempo inteiro, não sei o quê. Ele falou, não adianta falar o tempo inteiro. Ele falou, tem que ser uma ação, né, massiva para que as pessoas possam, inclusive, colocar no calendário. Então, assim, ó, outubro é o mês que eu faço os meus exames. E eu tenho várias amigas que são assim. Então, assim, elas aproveitam o Outubro Rosa literalmente para poder lembrar que tem que fazer os exames. Então, eu acho que assim, nesse ponto, cumpre a função. O que eu penso é, a corrida ela não é um elemento isolado, assim como o exercício físico não é um elemento isolado. Então, a gente tem N outras coisas. Porque se a gente for pensar, todas nós que estamos aqui, que tivemos câncer, todas nós tivemos muito novas. Né? Muito novas. Então, assim, minha mãe teve câncer com 75 anos. E meu médico falou, olha, o negócio é o seguinte, não é genético, porque sua mãe teve. Quanto mais velha a pessoa fica, mais chance ela tem de ter câncer. Então, isso é fato. Ele falou, então, pode ser que você tenha ganhado na loteria agora, você não vai mais ter. Ele falou, então põe a mão pro céu, porque aí você já teve, já tá livre e tal. E eu falei pra ele, eu falei, tá, mas por quê? Com tanta gente nova. Então, eu conheço meninas de, sei lá, 28, 29, entendeu? Que estão fazendo quimioterapia agora. E ele me falou muito de causas ambientais, né? Então, assim, eu acho que a corrida não é um elemento único, eu acho que tem causas ambientais, eu acho que a gente
eu mudei muito a minha alimentação depois do diagnóstico, então muito, sabe? Então, toda a questão de, sei lá, orgânico, enfim, frango sem hormônio, carne sem hormônio. Eu lembro que na época o Fábio falava assim, compra com hormônio pra mim e sem hormônio pra você. Esse negócio é caro demais, e não sei o que. Eu falei, gente, como que eu vou dividir o açougue? Tipo, eu vou comprar com hormônio pra você? Eu falei, você tá maluco? Eu falei, não vou comprar nada com hormônio aqui dentro dessa casa. Então, eu acho que eu teve uma época que eu fiquei muito neurótica com essa história da alimentação. Depois eu entrei num platô, assim, de equilíbrio, sabe? Então, eu tento ter uma vida equilibrada. Então, durante muito tempo eu parei de comer açúcar, eu parei de tomar meu vinho, que eu adoro. E aí o meu oncologista falou para mim, ele falou, pensa o seguinte, você precisa viver também. Então, assim, você gosta de tomar seu vinho? Não é pra você encher a cara, mas toma seu vinho. Então, eu acho que tem esses fatores que entram. Então, o ambiental, né, que é exercício físico, alimentação e tal. E eu, Débora, acredito, mas isso não tem nada comprovado, né? Mas isso é algo que eu acredito. Que eu acho que o fator emocional, ele conta muito, sabe? Porque todas as mulheres que eu converso que tiveram câncer de mama, elas têm o mesmo padrão. O mesmo padrão, sabe? Que é o padrão daquela pessoa que ou era muito acelerada, ou que não sabia falar não, ou que abraçava o mundo com as pernas, que, sabe, fazia tudo, todo mundo esquecia dela, que era Mulher Maravilha. Então, assim, é um padrão que eu converso muito com a minha psicóloga sobre isso. Eu falo, cara, é um padrão. Tudo bem, pode não ter pesquisa nem nada, mas é um padrão de pessoas que vão segurando aquilo, sabe? É como se você não falasse e tal. Tanto que depois que eu lembro quando eu tive meu diagnóstico, meu mastologista falou pra mim, eu saí do consultório dele e falou assim, ó, você vai procurar o plástico, você vai fazer a cirurgia comigo e você vai procurar... Ele falou, você faz terapia? Eu falei, não, parei. Ele falou, então você pode voltar pra terapia. Ele falou, porque você precisa descobrir, e eu conto isso no meu livro, né? Você precisa descobrir os bodes da sua vida. Porque esse câncer, ele tem nome, endereço, isso um médico falou, né? E aí eu falei pra ele, eu falei, tá bom, eu falei, vamos voltar pra terapia. Então, eu acredito muito nesse fator emocional. Eu acho que é uma conjunção de fatores. Então, uma prevenção, se a gente fosse pensar, tá, o que pode entrar na prevenção? A prevenção é o exercício físico. Eu acho que a prevenção é um estilo de vida saudável e equilibrado. Então, não é você, eu não vou beber, eu não vou comer açúcar nunca mais, porque não é isso. É você viver equilibradamente, plena, entendeu? E eu acho que tem a questão emocional que eu tenho uma frase que é minha, assim, que eu na época do meu tratamento eu falei, cara, eu recebi vários sinais que era pra eu parar. Que era pra eu parar. Eu tava acelerada, eu tava fazendo um monte de coisa, eu tava atropelada. E eu fui recebendo vários sinais. Lesão, uma atrás da outra. Isso e aquilo, e sinusite, não sei o quê. Até uma hora que eu acho que a vida falou pra mim, você não quer parar, não? Então agora você vai parar. Então, isso é algo que eu trago pra mim. Na hora que eu começo a acelerar demais, eu falo, tá bom, se você não parar, a vida vai parar com você. Então, eu desacelero, sabe? Então, eu acho que são esses fatores. Eu acho que o Outubro Rosa, ele tem essa emocional, eu acho que tem uma questão de você incluir, de repente, uma meditação na sua vida, parar para respirar, sabe assim? O exercício e esse estilo de vida que é equilibrado. Então, não é nem o 8 nem o 80, é um equilíbrio, sabe? Melhor caminho é o caminho do meio. Eu acho que é basicamente isso. Gratidão, Debs. E você, Mica? Estão me ouvindo? Ok. O meu estilo de vida é o padrão, como a Débora mesmo falou, eu era esse padrão de mulher acelerada, acho que no 200, 520 talvez, e realmente o momento foi esse, né? Eu não parei, Deus me parou, né? E o corpo deu sinal, na verdade, deu sinal. Eu ignorei solenemente e segui em frente. Diferentemente de vocês, o meu câncer foi de intestino e eu tive uma obstrução intestinal e minha vida foi sempre muito certa nesse sentido, só que eu não tive um sintoma específico, um sangramento, uma diarreia, nem nada, e eu estava treinando para maratona. E eu não ia perder nunca um treino, sei lá, tudo na vida era mais importante, né? Eu tinha que cumprir a planilha, eu tinha que fazer aquilo, e faltava 2 meses para a maratona. Então, assim, a gente vai deixando as coisas para lá. Nada na vida
é mais importante do que a gente mesmo. É uma coisa até que eu aprendi com a doença, assim. E depois disso, eu fiz a maratona, eu acredito que eu já estava doente, mas eu também não sabia. E aí, depois de 6 meses da obstrução intestinal que eu tive, eu fui ao médico fazer o exame que ele tinha pedido. E aí já deu o carcinoma de 8 centímetros mesmo, né? Assim, já estava no estágio bem avançado. Aí já foi já na hora, a sentença de morte foi na hora mesmo, assim, igual nos falam, né? Ah, seu caso é cirúrgico. Então, assim, foi tudo muito instantâneo, assim, na minha vida, e a minha parada foi mais do que obrigatória mesmo. Eu não tive muito escolha. Assim, eu tive que fazer a cirurgia e pronto. E depois, se não houvesse depois. E aí foi nessa hora que eu acho que eu ressignifiquei muito a minha vida. Porque naquele momento que eu entrei para o bloco cirúrgico, eu despedi dos meus pais, do meu marido, dos meus amigos. Eu não sei, acho que de todas as pessoas, assim, de um modo bem definitivo, assim, como se fosse a última vez. E naquele momento eu pensei, cara, e se for mesmo o fim da minha linha de chegada? E aí eu decidi ser uma pessoa diferente depois daquele dia. Porque eu pensei, se tudo acabar, aí não tem mais sentido. Então hoje eu sou uma pessoa que exige menos de mim, me cobro menos. Esse ano eu ia fazer uma maratona, mas não consegui. Eu acho que todo mundo tinha muitos planos, né? E não, né? Os planos tiveram que ser revistos, refeitos. E eu tenho essa consciência hoje do equilíbrio bem maior, assim, que a atividade física é super importante, sim, mas estar com meus amigos, sim. Antes eu não ia num aniversário, porque eu tinha treino no dia seguinte. E o treino era mais importante do que dar um abraço no meu amigo. Hoje eu deixo de ir para o treino para ir dar um beijo no meu amigo, por exemplo. Eu não deixo de tomar um vinho ou fazer um programa que eu estou realmente a fim de fazer, porque eu tenho uma prova no dia seguinte. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Eu acho que eu consigo fazer, né, assim, moderadamente. Eu acho que é uma questão bem balanceada. E eu comecei a fazer yoga, que eu não fazia. E já estou, assim, até bem, assim, nisso do que eu era. Eu acredito que eu me fortaleci muito mentalmente falando, porque eu não acreditava nessa questão da yoga, achava que era uma bobeira, uma bobagem, não dava credibilidade nenhuma. Achava que era tipo a luz azul, lá não sei das quantas, achava que era uma viagem. E depois é que eu trouxe essa consciência mesmo para o corpo, para a mente. E aí sim eu descobri os benefícios da yoga na minha vida e tenho feito durante a pandemia, continuei fazendo as aulas online com a minha professora. E eu acho que assim, algumas coisas que eu não me arriscava a fazer, por exemplo, sempre fui muito pragmática com algumas coisas que, isso eu não vou fazer, isso eu não quero fazer. Hoje eu já me permito mais algumas coisas, né? E coisas que antes eu não fazia, e agora eu falo, não, vou fazer, por que não fazer, né? Então, eu acho que eu crio às vezes, uma discussão muito grande com algumas pessoas quando eu falo que ter câncer para mim foi muito bom. E as pessoas me questionam, falam assim, nossa, você é louca?
falo assim, sim, porque eu consigo enxergar o câncer como sendo uma coisa boa na minha vida, porque se eu talvez não tivesse adoecido, eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei hoje, né? Uma pessoa mais que valoriza mais as coisas e que eu hoje agradeço tudo, né? Assim, tudo, tudo. Ah, meu Deus, agradeço eu beber água, agradeço que eu bebo água, agradeço que eu faço xixi, que eu faço cocô. Nossa, eu faço até o nome do pai. Assim, nossa senhora, porque nossa, eu levanto da cama já assim, nossa, Deus, obrigada, levantei da cama, nossa, caminhei do banheiro, escovei o dente, nossa, tenho dente, obrigada que eu tenho dente. Porque, assim, cada momento que eu passei depois da cirurgia foram momentos muito difíceis, assim, que realmente eu não achava que eu ia voltar para a minha vida, assim. Eu tive um quadro depressivo também muito grande, assim, e foi uma junção de coisas. E eu falava que nada mais vale a pena. E hoje, essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes é que fazem toda a diferença. Então, assim, eu consigo ver o equilíbrio que a Deb está falando no processo todo da minha vida agora. Então, se tem 2 anos que eu tenho, né, assim, essa minha nova vida, tem 2 anos que vocês me conhecem, porque adiante vocês não me conhecem mais, não existe mais. É outra pessoa. Que maravilha poder se reconstruir, não é? Sim. Isso é lindo demais. Gratidão, Mica. Pati, e você? Gratidão. Ah, que lindinha, Mica. Então, eu percebo esse mesmo padrão que a Débora estava falando. Débora não, Debs. Que a Debs estava falando. Não pode chamar de Débora. Eu percebo esse mesmo padrão de essas situações emocionais, assim, eu acho que são bem pontuais, né? Para todas, pelo menos para todas que eu converso também apresentaram esse tipo de padrão. E eu vejo assim, o Outubro Rosa, e a gente que está nesse lugar de fala, a gente precisa aproveitar. Eu também era bastante meio que contra no começo, a gente fica meio revoltada no começo, né? Tipo, era meio louca assim também. Eu fiquei não sei quantos meses sem comer, sem botar um grãozinho de açúcar, qualquer coisa doce na minha boca. Durante o tratamento e a gente fica muito neurótica, muito naquilo ali. E o teu desenvolvimento, o teu autoconhecimento, ele é um processo. Eu ainda estou passando por esse processo. E eu acho que todo mundo, né? Todas nós, assim. Então, a gente ainda está... Eu sei que eu ainda estou passando por esse processo. E eu dou meus tombos aí, volto às vezes a ser aquela Patrícia que eu era antes. E aí, puxa, tomo uns puxões de orelha da vida aí, e aí eu começo a me aprumar de novo, a voltar e tentar voltar mais para dentro. E é um processo doloroso, mas gratificante, né? Esse caminho todo é muito gratificante. Então, eu acho que o Outubro Rosa, a gente que está nesse lugar de fala tão importante, né? Então, que a gente passou por isso. Então, a gente melhor que ninguém sabe o que é e a gente pode ajudar, né? Tantas outras mulheres. E a gente é muito privilegiada, né, gente? Tantas mulheres aí que não tem como se reconstruir, que não tem apoio de ninguém, né? Eu tive muito apoio do meu marido, da minha família, dos meus filhos, né? De amigos. Então, eu acho que o Outubro Rosa, ele é muito importante porque ele vai levar um pouquinho de informação para essas mulheres que não têm essas condições, entendeu? Então, porque eu estava eu leio bastante, estudo bastante sobre isso, que tem comunidades no Rio de Janeiro e em São Paulo que não chega a informação. Essas mulheres não fazem exame, essas mulheres não sabem nada, entendeu? Porque não chega, não é, a gente pensa assim, porque todo mundo tem internet. Não tem, entendeu? Então, assim, eu acho que o Outubro Rosa
e todos esses meses que estão tendo agora, né? Cada mês é uma cor relacionada ao câncer, é um câncer de ovário, câncer de, né, intestino, enfim. Eu acho que tem essa função de, como tu mesmo ali falou, né, Débora, de uma função massiva, de informação massiva, e quem sabe respingue um pouquinho para essas que não têm, né, esse acesso. E é isso, assim, é o que eu penso, sabe? Eu acho que é uma série de fatores. O câncer, ele não vem sozinho, ele não surge sozinho, ele não é contagioso, a gente não pega câncer de ninguém. E o fator genético é 5 a 10%, me corrija se eu estiver errado ali. Então, eu não tenho ninguém na minha família, tenho uma prima, mas é por parte de pai. Não tem ninguém, então é uma série de fatores conjuntos, né? E a gente precisa olhar para isso, a gente precisa ter atenção nisso, né? Então, é uma série de fatores conjuntos que vão te fazer viver bem, né? E eu não uso esse termo sobrevida, eu detesto esse termo, não me acho uma sobrevivente, não me acho uma guerreira, não me acho, sabe? Eu sou uma pessoa, sou um ser humano. E eu tive coragem e tive força para passar por um tratamento que é punk, né? Então, se eu tive essa força, qualquer um tem, qualquer pessoa tem, né? Então, é isso que eu vejo, assim. E é isso, assim, acho que é. Acho que é isso que eu tenho para passar. Não vou passar mais muito tempo aqui. Gratidão, Pati. Kalinka, e você? Então, eu considero o Outubro Rosa como o meu Natal. É um mês bastante especial, justamente porque foi no mês de outubro que eu perdi o meu cabelo. Foi no mês de outubro que eu passei a participar de muitas ações voltadas à conscientização em relação ao tratamento de câncer. E eu encaro o câncer justamente como uma oportunidade. Eu já ouvi de muitas pessoas o fato de dizerem: tu és louca de considerar o câncer como uma oportunidade, mas para mim ele foi uma oportunidade de transformação. Eu realmente vivia no piloto automático, eu vivia dentro de uma vida onde eu não sabia dizer não, eu me deixava em último lugar, colocava todas as pessoas antes de mim, fazendo as escolhas. Tanto é que no dia que eu saí do consultório com o diagnóstico, a minha médica deixou bem claro que: Kalinka, agora chegou o momento de você se colocar em primeiro lugar, você é a sua prioridade. E foi o pensamento que eu saí de dentro do consultório justamente naquele dia. E eu sei exatamente, né, como a Debs e a Mika estavam comentando, sobre tudo aquilo que a gente sabia que vivenciava, a gente sabe exatamente onde está o ponto. Esse câncer, ele tem nome, né, ele tem endereço, e na verdade eu vejo que a oportunidade que eu recebi de transformação fez com que fosse realmente uma puxada de tapete, aquela coisa de puxa o tapete, joga a Kalinka para cima e tipo acorda, sai disso, porque realmente, né, se você continuar ali, não vai ser algo bom para você. Então, eu vejo o câncer como uma transformação em minha vida, foi algo que eu considero como sendo um presente. Eu sou grata pela transformação pela qual eu passei. Eu vivia, né, dentro de coisas que não me faziam bem, e eu precisei me libertar disso, e acredito que o câncer, ele surgiu como uma forma de me dar segurança para eu tomar determinadas decisões em minha vida. E o Outubro Rosa, para mim, ele realmente, como eu disse, é o meu Natal. Eu festejo, eu espero ele ansiosa por todos os feitos que são considerados dentro desse mês, né? O fato de muitas vezes a mulher esquecer de repente dar atenção ao seu corpo, aos seus exames, e o Outubro Rosa, de alguma forma, ele surge como um pretexto, então, para que ela lembre e para que ela se cuide, para que ela faça os exames, porque assim, eu descobri o tumor no banho, eu tinha corrido, foi um dia que eu tinha corrido, fui tomar banho e bati o sabonete, então, foi assim, ao acaso, e era um tumor extremamente grande. Eu tinha feito uma mamografia 6 meses antes e não existia um grão de areia. E um belo dia, eu estava lá com um tumor de 5,5 centímetros. Cresceu da noite para o dia, então foi uma coisa bem assustadora. Tanto é que o meu tratamento precisou, né, de 16 sessões de quimioterapia, depois eu entrei em quimioterapia oral,
eu fiz cirurgias, retirei toda a mama, fiz a reconstrução e ainda, né, estou nessa fase do tratamento, depois veio a radioterapia. Então, assim, é todo um conjunto de fatores que vem acontecendo, mas eu espero, ansiosa pelo Outubro Rosa todos os anos, porque foi no Outubro Rosa que eu perdi o cabelo. Isso foi a parte mais significativa para mim diante de todo o tratamento, a queda do meu cabelo. Então, hoje, eu percebo o quanto eu evoluí diante de todos os fatores que aconteceram. Eu me sinto uma pessoa nova e transformada. Aquela Kalinka morreu. E eu dou graças a Deus por ser uma nova pessoa. Gratidão, Kalinka. Anne. Então, eu sempre fui uma pessoa de trabalhar muito e eu não me cuidava assim, né? Eu fazia os exames depois dos 40, eu fazia sempre a minha mamografia. A primeira mamografia que eu fui fazer, a médica disse que estava tudo bem, eu nem fui buscar. Aí eu era bem relapso, assim, né? Mas foi num exame de rotina que eu tive o meu diagnóstico. Desde então, mudou completamente o meu conceito sobre cuidar de mim, né? Então, até então, eu não dava não dava importância para a minha alimentação. Agora eu sou bem mais controlada. Eu eliminei a carne esse ano, não me faz falta nenhuma. O próximo passo vai ser o açúcar, mas isso vai ser só para o ano que vem. E assim vai, eu estou reduzindo gradativamente. E com relação à ação do Outubro Rosa, até 2017, eu também não me importava muito, assim, eu era bem neutra com relação a isso, né? E agora teve uma visualização totalmente diferente, né? Agora eu enxergo de uma maneira totalmente diferente. Agora eu sinto a importância de ter essas ações justamente para as pessoas se cuidarem, se observarem. Teve uma ação que aconteceu, uma amiga minha me convidou a Kalinka junto comigo. A gente fez a ação do Outubro Rosa na empresa onde ela trabalha, né? E a gente foi lá, foi conversar, contar a história, questão de 15 minutinhos, assim. E chamou muita atenção, a gente saiu da empresa, inclusive naquele ano, falando, poxa, parece que as mulheres não deram importância para o que a gente estava falando. No outro dia, a minha amiga daí mandou mensagem para mim, que ela estava trabalhando, era numa fábrica, né? Ela estava trabalhando na máquina e estava chorando, porque fazia anos que ela não se cuidava, que não tinha ido no médico. Como ela é de cor negra, ela sofreu um preconceito e nunca mais ela procurou um médico. E ela já está com mais de 50 anos. Eu fiquei tão sensibilizada com aquilo, daí eu fui lá na Rede Feminina, tentei procurar ajuda para ela. E as mulheres da Rede Feminina lá, elas são muito receptivas, elas acolhem as pessoas com muito carinho, com muito cuidado, e eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Então, é isso. Gente, se não fosse a limitação do tempo, a gente podia ficar aqui a noite inteira, né? Quanta coisa para falar, cada uma vai falando, a gente vai fazendo as conexões, vai pensando. Mas eu queria encerrar deixando algumas reflexões, assim. Todas vocês são mulheres e esse lugar de fala é um lugar distinto do lugar masculino. E só por isso o padrão, Debs, que tu apontas e que as meninas enxergaram também, se enxergaram e se perceberam, tem todo um histórico, né? Se a gente for pensar na construção do que é esse ser feminino, esse ser mulher, e o ser mulher no século XXI, que são impostos. E aí, quando a gente diz que é imposto, as pessoas acham que não, mas é. E aí a gente entra no piloto automático, liga aí, e muitas vezes precisa ser freado por alguma outra situação. Então, são coisas para nós refletirmos e pensarmos o feminino. Que lugar nós estamos, né, nos permitindo. Vocês me fizeram pensar que mesmo sendo Outubro Rosa, o alcance que ações como a que nós estamos propondo, mesmo que pequena, e outras ações, nós vivemos no Brasil muito desigual, vocês sabem disso, e durante a pandemia isso ficou só mais visível. Não é que não existisse antes, sempre existiu. Então, vocês falaram ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu fui imediatamente para o Nordeste, eu fui imediatamente para o Norte,
naquelas comunidades onde a coisa precisa chegar de barco, ou no sertão, onde a gente não tem água encanada e saneamento básico, né? Então, são realidades muito distintas. Então, fazer chegar, fazer com que as pessoas pensem, reflitam e enxergar esse feminino a partir de outro. Nós estamos nesse lugar, então, vocês, mulheres maravilhosas, nos fizeram olhar para o câncer e para a corrida, feito aquela citação do Eduardo Galeano. Eu estou muito mexida com o Eduardo Galeano, eu gosto muito dele, eu usei numa aula da semana passada e eu gosto muito dessa passagem. Ele escreve assim: Diego não conhecia o mar. Depois de muito caminhar, o mar estava em frente aos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e foi tanto fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar? Quando Galeano escreve isso, me faz pensar no que vocês fizeram hoje comigo e acredito que com todas as e os que estão aqui, vocês nos ajudaram a olhar para o câncer, nos ajudaram a desmistificá-lo, nos ajudaram a observá-lo a partir de um outro lugar, que é o lugar de quem passou pela doença. Adorei a história de não sou guerreira, não sou isso, não sou aquilo. Me fez refletir muitas coisas e nos ajudaram a enxergar a partir. É como se trocássemos a lente, né? Vamos colocar uma outra lente e olhar a partir do lugar do outro. E isso só é possível quando a gente tem interlocução e quando a gente tem diálogo. Então, eu considero esse momento um momento de grande riqueza. Nós da Correr estamos muito felizes, agradecidos, gratos imensamente. Acredito que contribuiu demais para que todas e todos pudessem refletir, tanto os libertadores, mas quero usar no feminino por uma questão de gênero, que é uma das que eu luto muito, estudo e procuro sempre me aprofundar. Eu gosto de ser chamada no meu gênero, né? Quando as minhas alunas, um exemplo, me mandam lá professor ou tutor, eu faço questão de botar um comentário do lado: eu sou tutora. Porque a língua portuguesa tem uns acordos, né? De que o masculino é convencional, mas eu não sou homem, eu sou mulher, então eu quero ser chamada pelo meu gênero. São algumas provocações só para a gente pensar. Então, inclusive, nós somos aqui libertadores, mas eu sou uma libertadora da Correr, eu ocupo este lugar. Gratidão, meninas, mulheres maravilhosas. Hoje eu escrevi para elas assim: mulheres lindas e lindas mulheres, né? Nos ajudaram a olhar, feito Galeano, para esse binômio, para esse paradoxo, para essa dualidade que no final das contas é mais amalgamada do que a gente pode imaginar, né? Gratidão, muito, muito obrigada por terem participado. Sim, tem gente escrevendo, a gente aqui escrevendo sorteio, sim, vamos lá. Temos um sorteio importante, né? Meninos, por favor, me socorram, porque eu estou aqui, o sorteio eu não dominei, eles estão fazendo isso lá. É isso, meninos. Esse equipes. Legal. Equipe de apoio é tudo, né, galera? Se eu tivesse que fazer sozinha, gente, meu Deus do céu, é muita coisa para coordenar ao mesmo tempo. Então, olhem só, eles estão lá, já colocaram, vão compartilhar a tela, então os nossos nomes estão todos lá de quem está participando, porque a ideia é que se sorteie entre quem está aqui, né? Eles vão fazer compartilhamento da tela para nós e nós vamos acompanhar aí o sorteio, combinado? A Duda está vindo aqui, ó, já está aí a nossa tela, legal. Uhum. Ah, legal. Uhum. Tá. E aí, é para eu falar esses nomes? Daí ele vai girar. Uhum. E aí Tá. vai dar um número. Então a gente tem aqui os nomes, tá? Estão todos colocadinhos aqui, escritos. E aí um dos meninos vai gerar. Pode gerar, bora lá. Se não tiver na live, daí não. Uhum. Uhum.
21. 21. Gerou ali, a pessoa que nunca fez não entende. Ainda bem que a Duda tá me ajudando aqui, galera. Então, 21, Naira ou Nahira tá aí conosco? Ela pode ligar o microfone. Naira, pode ligar o microfone se tu estiveres aí. Tu tens o número 21. Por enquanto, Nahira não rolou. É isso? Não tá aqui? Também não tô enxergando. Legal. A Duda vai conferir, qualquer coisa a gente faz mais um sorteio. Ok, tá sim? É isso? Tá, Nahira não tá. Ok. Então fazemos de novo. Ah, legal. Eba, roleta vai novamente. 9, vamos lá. Número 9, Gustavo. Tá aí, Gustavo? Não tá escrito Gustavo Correr, tá escrito Gustavo só. Gustavo, é o Gustavo da loja? Ok, se é o Gustavo da loja, tem que sortear de novo. Eu estou aqui cumprindo ordens, ok? Bora lá, mais uma vez. É o 1 agora? 1. Carla, você tá aí, Carla? Tô aqui, sim. Oi, Oi. ganhadora! Ei, legal! Obrigada. Legal, ganhadora do tênis. Ah, jura? Que legal. Jura? Então, olha que bacana! Vem aqui para o Sul, Rio Grande do Sul. Parabéns! É mesmo? É De onde mesmo. de onde tu falas, Carla? Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Uau, que delícia! Lembrei dos vinhos. Obrigado, Mica. Olha só, Carla, a gente vai entrar em contato com você, tá certo? Ok. Para fazer o envio do tênis para o teu endereço. Parabéns. Legal. Depois, até para saber tua numeração, né? É do modelo da fila, certo? Isso. É o modelo fila daquele post que foi feito. E aí vai sortear mais um. Ai, que lindo. Obrigada, gente. Tá Beijo. bom, Carla? Parabéns, hein? Obrigada. Depois a gente entra em contato para pegar tuas coisas. Tá. Carla, deixa, por favor, no chat o teu Instagram. Deixo, sim. E o teu contato para que a galera possa entrar, falar contigo, pode ser? Ok, pode sim. Obrigada. Beijo. De nada, a gente que agradece. Valeu. Vai rolar mais um. É isso? Número 2, Alexandre. Alexandre tá aí? E Alexandre é da loja. Sorteia, então. Mais uma vez. 11, Josélia, é isso? O Genilson é um ganhador, por ser o único libertador. Ah, tá. Oi! Oi! Ê, Josélia, Opa! parabéns! Ganhou! Ai, que delícia! Legal, legal, parabéns. Depois Obrigada! tu é uma das libertadoras, certo? Isso, eu sou aqui do interior de São Paulo. Que legal, Josélia. Parabéns. A galera vai Obrigada. entrar em contato para te mandar também, tá bom? Beleza. E os meninos também me avisaram que o Genilson é um ganhador, né? Eu não tinha conseguido acompanhar a informação. Desculpe, Genilson, perdão aqui, tá? Não é o olhar sem considerar o masculino, é que eu não tinha conseguido acompanhá-lo, tá? Ele foi o único participante homem que é um libertador, né? Olha só, gente, ele foi o único participante homem que é libertador. Interessante isso também, né? Vale umas reflexões, hein? Poxa vida, o post de amanhã já tá pronto, mas senão já ia articular umas coisinhas aí para pensar. Então, Genilson, parabéns, você vai ser contemplado com um par de tênis também, valeu? Valeu, obrigada. Desculpa que eu não tinha acompanhado, tá? Às vezes
a pessoa monofásica não dá conta de tudo de uma vez só. Mas aí um ajuda o outro, né? O que é a vida da gente se a gente não tem o outro, né? A Simone de Beauvoir já dizia, né? Não há uma polegada de meu caminho que não passe pelo caminho do outro. Ok? E assim eu gostaria de encerrar, agradecer demais a presença de todas essas mulheres que vieram compartilhar e nos ajudar a olhar para coisas que pareciam tão distantes. Gratidão pelo diálogo, gratidão também por todos os libertadores, o libertador e todas as libertadoras que aqui estão ou convidadas. Muito obrigada pelas interlocuções de vocês. Uma ótima noite, que a gente possa fazer mais eventos como esse para aprender, compartilhar, se ver. Debs, muito obrigada. Gratidão. Mica, muito obrigada. Patrícia, Anne, Kalinka. Eu posso tirar uma foto rapidinho? Pode? Claro. É que a gente registra tudo. Aí. Valeu, meninas. Obrigada. Valeu, meninas. Um beijo Obrigada. no coração de vocês. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Gratidão. Obrigada, gratidão. Muito obrigada, galera. Beijos, tá?